Vou falar do artigo "Da Ilha de Maré ao Plano de Mitigação e Adaptação às Mudanças do Clima, o PMANC de Salvador, uma análise em torno de mapas e práticas". Esse artigo foi desenvolvido pelo Grupo de Estudos Socioecológicas, coordenado pela Eliana Mettig, em que eu, Carmélia Clou, faço parte, junto com a Camila Piton, o Erivan Júnior, a Maria Clara Matos e a Rita de Cássia Souza. Frente aos acontecimentos climáticos recentes, a Ilha de Maré se destaca pela presente redução da sua área costeira. A relevância desta questão se dá a partir do envolvimento dos moradores locais que praticam ações mitigadoras frente ao avanço do mar sobre praias e moradias. O objetivo é atingir as metas de redução de emissão de gases de efeito estufa e reduzir os riscos climáticos, apresentando metas de justiça climática e desenvolvimento sustentável. A pesquisa fundamenta-se na relevância da participação popular no processo de elaboração de planos estratégicos e na utilização das tecnologias de mapeamento em favor de maior alcance participativo. As geotecnologias habilitam as comunidades a fazer mapas incorporando saberes locais. Deste modo, se utiliza do mapeamento participativo, que é entendido como uma abordagem interativa baseada nos conhecimentos das populações locais, além do mapeamento colaborativo, que envolve os usuários de aplicativos de mapas que podem se tornar produtores de dados geoespaciais. Sendo assim, para o território da Ilha de Maré, primeiro foi feita uma breve observação em loco da ilha, com o objetivo de identificar sinais do nível de vulnerabilidade em que o território se encontra e, em seguida, a comparação dos dados dos marcos temporais do PMANC, de curto, médio e longo prazo, para efeito das ações estratégicas, com os mapas gerados pela ferramenta de triagem de risco costeiro do Climate Central para os anos de 2030, 2050 e 2100. A Ilha de Maré, que vocês podem ver no mapa, está inserida no território da cidade de Salvador, na Bahia, com uma extensão territorial de 11 km². Dentro da ilha, existem 13 comunidades de pescadores, marisqueiras, artesãos e comerciantes, sendo 5 delas consideradas quilombolas pela Fundação Cultural Palmares. Todas convivem sob a ameaça dos riscos gerados pela exposição e ingestão de químicos e metais pesados presentes no mar, mangue e água do mar, em razão da exploração química. E a população reivindica melhores condições frente a esses problemas que afetam a saúde. Identificou-se também que os moradores já percebem ao longo dos anos alterações nos ciclos das marés, fato que interfere no avanço do mar em áreas ocupadas por moradias. Estas pessoas têm buscado soluções com a utilização de troncos de árvores, entulhos, entre outros materiais dispostos para conter o avanço das marés, ainda que de forma espontânea e pouco eficiente, percebe-se que existem iniciativas locais emergentes para enfrentamento da crise climática, ações que poderiam ser consideradas pela gestão pública nas estratégias de prevenção de riscos. Nos resultados da pesquisa, foi vista a perspectiva do PMANC e suas projeções. Em 2020, parte do Plano Salvador Resiliente da Prefeitura Municipal de Salvador, o PMANC foi elaborado com o intuito de enfrentar a questão da crise climática, incluindo diretrizes e metas para o alcance do desenvolvimento sustentável, baixos índices de emissões de gases de efeito estufa até 2049. Neste documento está incluída a questão sobre a elevação do nível do mar e medidas que visam a adaptação da cidade em relação às mudanças climáticas, considerando populações em áreas de risco, em busca de promover a justiça climática. O que diz respeito à ameaça de elevação do nível do mar, o plano apresenta as projeções de riscos e ameaças para os anos de 2030, 2050 e 2100. A metodologia utiliza o Model of Vulnerability Evaluation, uma plataforma desenvolvida pelo Way Carbon, que calcula as ameaças climáticas a partir das inundações, deslizamentos, ondas de calor, proliferação de vetores de doenças e secas meteorológicas. Na análise apresentada pelo PMANC, percebe que se não reconhece o potencial do risco de elevação do nível do mar da Ilha de Maré, ou não é vista como uma prioridade, pois nem se encontra classificada, como vocês podem ver no mapa. Já em outra análise, a Ilha de Maré é suscetível à inundação pela elevação do nível do mar, ameaçada de atingir suas áreas urbanizadas situadas ao longo da costa da ilha, sendo
bastante expressiva na sua área como um total. Ressalta-se ainda que a participação efetiva da população seria fundamental para a elaboração desses cenários futuros que estão sendo representados nestes mapas, por guardarem a memória das áreas que vêm sendo gradativamente inundadas e terem a vivência do avanço do mar. Na perspectiva do uso de ferramenta de simulação do Climate Central, que é uma plataforma online de comunicação climática sem fins lucrativos, mantida por um grupo de cientistas e comunicadores independentes que pesquisam e relatam os fatos sobre a mudança do clima, os dados de elevação do nível do mar global para essa pesquisa foram realizados com projeções do aumento do nível do mar para identificar quais resultados seriam gerados e suas previsões de risco costeiro na ilha. Foram adotadas condições extremas, como as de má sorte, considerando que a população não tem atingido a meta de diminuição da temperatura do planeta, além de considerar inundações moderadas, locais, que acontecem ao menos uma vez por ano para o cálculo das projeções. Pelos resultados, como vocês podem ver, a Ilha de Maré será fortemente impactada com o aumento do nível do mar e, a longo prazo, trará consequências significativas nas áreas afetadas. Em uma análise comparativa entre as projeções do PEMANC e da Climate Central, o PEMANC indica que a ilha estará sob ameaça já em 2030. Já na projeção do Climate Central, percebe que a ilha vai se tornando mais vulnerável aos efeitos das mudanças climáticas ao longo dos anos entre 2030 e 2100. Nota-se que essas projeções podem gerar interpretações diversas, o que interfere no maior entendimento e, consequentemente, maior nível de participação da população neste plano estratégico. Contudo, destaca-se que esse método de simulação de projeções futuras não inclui os próprios moradores em seu cotidiano com suas percepções. Por isso, pensou-se em utilizar o mapeamento participativo, que envolve as comunidades, de forma que seus conhecimentos sobre territórios sejam considerados, e não com essas interferências dessas projeções. A compreensão e a análise de mapas são essenciais para identificar potencialidades e desafios que os territórios possuem, resultando em processos de planejamento e gestão urbanos. Como visto, o PEMANC não incorporou as considerações ativas da comunidade local ou de grupos de ambientalistas, além do fato de que o plano ter sido elaborado por uma consultoria internacional que, embora possa conhecer metodologias sobre o tema, não conhece a realidade local. Existe a possibilidade de ocorrer inundações nos anos de 2030, 2050 e 2100 no referido plano, mas o mesmo não apresenta ações diretas a serem implementadas para mitigar esses riscos e ameaças, além de não ter sido considerados os riscos à saúde que foram mencionados. Durante a pandemia da Covid-19, salienta-se ainda que as ferramentas digitais são possíveis aliados para a elaboração de forma virtual, em tempo real, da elaboração de mapas colaborativos. Porém, ainda existem as barreiras, principalmente em comunidades socioambientalmente vulneráveis, ao citar pelo acesso à internet, pois esses recursos muitas vezes não se tornam acessíveis. Nota-se, então, que as dificuldades de interpretação pela população da linguagem utilizada nos planos estratégicos interferem diretamente nos processos, tornando-os muito pouco participativos. A participação popular se torna mais efetiva quando se investe na capacitação dos envolvidos, bem como na pesquisa e extensão universitária, que podem suprir parte dessa lacuna, oferecendo meios de interpretação mais legíveis para a população, principalmente aquelas localizadas em áreas vulnerabilizadas. Gente, eu agradeço a atenção de vocês. Qualquer dúvida, podem nos procurar nos contatos que se encontram aqui. E, obviamente, a pesquisa continua no viés da resiliência urbana, comunitária e climática. E o grupo continuará acompanhando os planos e projetos relacionados ao tema. Obrigada mais uma vez.